Nessa aula de hoje nós vamos estudar porcentagem, que é um conteúdo muito recorrente, em provas e também muito útil no nosso dia a dia. E o conceito de porcentagem é o seguinte: a porcentagem é uma forma de comparação, de comparar dois números. E comparar em matemática, para compararmos dois números, a gente faz uso da divisão entre esses dois números. Por exemplo, se eu quero comparar o 25 reais em relação a 100 reais, eu divido 25 por 100. Veja que 25 sobre 100 é 1/4. 25 corresponde a 1/4 de 100. E se eu dividir o 100 por 25, dá 4. Quer dizer, 100 corresponde ao quádruplo de 25. No caso da porcentagem, ao fazer essa divisão, a gente transforma o resultado em uma fração de denominador 100. Então, por exemplo, 25 reais dividido por 100 reais vai dar 0,25, que é 25 centésimo, 25 sobre 100, que é 25%. Então, comparando 25 reais em relação a 100 reais, ele corresponde a 25%. E se eu comparar agora os 100 reais em relação ao 25 reais, eu vou dividir o 100 por 25, que é igual a 4 inteiros. Transformando 4 inteiros em uma fração de denominador 100, vai ficar 400 sobre 100, 400 por 100, 400%. Então, a porcentagem é isso, é uma comparação entre dois números, e a gente faz uso da divisão para fazer essa comparação, e obtido o resultado, a gente transforma esse resultado numa fração de denominador 100. Então, vamos pegar um outro exemplo aqui. Um trabalhador A, o salário de um trabalhador A é de R$ 1.200 e o de um trabalhador B é de R$ 2.000. Se desejarmos fazer uma comparação entre o salário de A em relação ao de B, veja que eu quero comparar A em relação a B. Então, o referencial, a referência é o B. Eu vou dividir o A pelo B. Aquele número que é o referencial é o denominador. Então, comparando o salário de A em relação ao salário de B, nós vamos dividir 1.200 por 2.000. Essa divisão vai dar 0,60, que corresponde a 60 centésimo, 60 sobre 100, que é 60%. Esse é o conceito de porcentagem. Olha um outro exemplo aqui, o exemplo 2. A passagem de ônibus de uma cidade passou de R$ 3,00 para R$ 3,15. O aumento percentual foi de... Olha, veja que eu estou querendo comparar aqui o aumento, que no caso aqui foi de 15 centavos, em relação ao preço inicial, em relação ao preço antes do aumento. Então, vou comparar os 15 centavos, que foi o aumento, em relação ao preço antes desse aumento. Dividindo 0,15 por 3, você vai achar 5 centésimos, 5 sobre 100, 5%. E para calcularmos um percentual, você deve evitar usar a regra de 3 para calcular a porcentagem, porque é um processo, digamos assim, demorado em termos de prova, em termos de teste de seleção. Então, procure pensar na porcentagem como uma divisão ou como uma multiplicação, como é o caso desses exemplos aí, o exemplo 3. Você está querendo achar 35% de 200, é claro que você poderia fazer uma regra de 3, 200 é 100%, 35% x. Mas fica mais rápido, se você imaginar o seguinte: 35% de 200 é 35 centésimo vezes 200. É 0,35 vezes 200, que é igual a 70. 23% de 500 é 0,23 vezes 500, que é igual a 115. 8% de 284 é 0,08, 8 centésimos, vezes 284. E 120% de 400, 120%
é 120 centésimos, que é 1,20 vezes 400, que vai dar 480. Então, olha mais um exemplo. O exemplo 4. Um investidor aplicou R$ 20.000 em ações de uma empresa A e, com a bolsa em baixa, teve um prejuízo de 15%. Informado de que as ações de uma empresa B darão um lucro de 12,5%, que valor o investidor deveria aplicar na empresa B para recuperar o dinheiro perdido na empresa A? Olha, então na empresa A, ele aplicou R$ 20.000 e teve um prejuízo de 15%. 15% de 20.000, você vai dividir 20.000 por 100 e multiplicar por 15, né? Que é a mesma coisa que 0,15 vezes 20.000. Então ele teve um prejuízo de 3.000 na empresa A. A empresa B tem um lucro de 12,5%. E eu quero saber quanto que eu devo aplicar nessa empresa B para recuperar os 3.000 que eu perdi aqui. Então, 12,5% de um certo valor X, que eu não sei quanto que é o que eu estou querendo determinar, vai ter que me dar esses R$ 3.000. Então, 12,5% é 0,125. 0,125 vezes X, que é o valor que eu quero, que é o valor que eu devo aplicar, vai ter que me dar os R$ 3.000. Então, passando 0,125 para o segundo membro aqui, dividindo, né? Nós vamos ter que X vai ser igual a 3.000 dividido por 0,125, que é igual a, fazendo essa divisão aí, isso aqui vai dar R$ 24.000. Aqui você poderia fazer uma regra de 3 também, né? 12,5% corresponde a R$ 3.000, 100% X. Você iria achar os mesmos R$ 24.000. E agora, dois problemas que são muito recorrentes em provas é os chamados aumentos sucessivos e descontos sucessivos. Quer dizer, um aumento em cima do outro, ou um desconto em cima do outro. Então, por exemplo, 2 aumentos sucessivos de 10% equivale a um único aumento de quantos por cento? Olha, então se você tem um determinado valor, uma determinada quantia, e quer atribuir a essa quantia um aumento de 10%, essa quantia vai passar a representar 110% do que era antes. Ou seja, é o 100% mais o aumento de 10%. Então, o que nós estamos querendo aqui é saber quanto que vale 110% de uma determinada quantia X, por exemplo. Então, tem um valor X, eu estou querendo saber quanto que é 110% desse valor X. Então, nós vamos multiplicar por 1,10. Ao fazer isso, eu já estou, nós já estamos, né, atribuindo um aumento de 10%. Agora, em cima desse valor, vai ocorrer um outro aumento de 10%. Então, vou multiplicar isso aqui mais uma vez por 1,10. Multiplicando esse valor X, né, fazendo essa operação aqui, 1,10 vezes 1,10, nós vamos obter 1,21x. X vezes 1,21. Agora o seguinte, vou fazer a pergunta ao contrário. Multiplicar alguma coisa por 1,21 significa atribuir a essa quantia, a esse valor, um aumento de quantos por cento? Olha, esse 1,121 é 121%, que corresponde ao quê? Aos 100%, que era o valor inicial, mais 21%. Ou seja, um aumento de 21%. Então, 2 aumentos sucessivos de 10%, o que você faz? 1,10 vezes 1,10, que vai dar 1,21, que corresponde ao aumento de 21%. Veja que esse processo é mais rápido, né? Mais ágil, do que você aplicar aqui a regra de 3, 2 regras de 3. Um outro exemplo aqui, ó. Um produto
sofreu nos 2 primeiros meses do ano um aumento de 10% e um outro de 20%, respectivamente. Qual foi o aumento acumulado nesse bimestre? Ó, se ela sofreu um aumento de 10%, né, um produto sofreu um aumento de 10%, então eu vou multiplicar por 1,10 para saber, vamos pôr aqui um x, né? X vezes 1,10. Com isso eu já atribuí a esse produto um aumento de 10%. Agora esse valor aqui já aumentado, ele vai aumentar novamente, só que agora em 20%. Então vou multiplicar por 1,20. Isso aqui vai ser igual a x vezes 1,10 vezes 1,20 é 1,32, que significa o quê? Multiplicar alguma coisa por 1,32 significa atribuir, vou escrever aqui, ó, significa atribuir um aumento de 32%. Ó. Isso aqui é 132%, que corresponde a 100% mais 32%. Então, o aumento é de 32%. Então, dois aumentos sucessivos de 10% e 20% não corresponde a um único aumento de 30%, não. O aumento vai ser de 32%. Porque esse segundo aumento aqui de 20% já é sobre o valor aumentado em 10%. Algo parecido ocorre com os descontos sucessivos. Ó. Então, dois descontos sucessivos de 10% equivale a um único desconto de quantos por cento? Olha, então, se eu tenho aqui um valor X e esse valor vai ter um desconto de 10%, então é porque eu vou pagar 90%. Então, vou multiplicar por 0,90. Então, isso aqui já é o produto com desconto de 10%. Agora, esse produto vai tornar a ter um desconto de 10%. Então, eu torno a multiplicar por 0,90. Então, isso aqui vai ser igual a x vezes 0,81. 0,9 vezes 0,9 dá 0,81. Que significa o quê? Olha, 0,81 corresponde a 81%. Então, se o produto era 100%, agora eu estou pagando 81%, é porque eu tive um desconto de... Então, isso aqui significa um desconto de... Seria 100% menos 81%. Isso vai ser igual a 29%. Então, veja que dois descontos de 10% não equivale a um desconto de 20%. Aliás, aqui eu coloquei errado, né? 19%, não 29%. 100% menos 81%. Então, veja que dois descontos sucessivos de 10% não equivale a um desconto de 20%, não. O desconto é menor, vai ser de 19%. Veja um outro exemplo aqui. Ó. Um produto sofreu um desconto de 10% num determinado mês e no mês seguinte, sucessivamente, um outro desconto de 20%. Então, foram dois descontos sucessivos, um de 10% e um de 20%. Então, qual foi o desconto acumulado nesses 2 meses? Então, vamos lá. Então, produto X, ele teve um desconto de 10%, então eu vou pagar 90%. Vou multiplicar por 0,90. Agora, esse valor vai sofrer um outro desconto de 20%. Então, eu vou pagar 80% disso aqui. Ó. Então, vou multiplicar por 0,80. Isso aqui vai ser igual a x vezes 0,90 vezes 0,9 vezes 0,8 vai dar 0,72.
que corresponde a 72%. 0,72 é 72%. Que significa o quê? Olha, o produto era 100%, agora eu vou pagar 72%, então eu tive um desconto de quanto? 100% menos 72%. Isso aqui vai ser igual a 28%. Então veja, um desconto de 10%. Em cima desse desconto, um outro desconto de 20%, não equivale a um único desconto de 30%. O desconto ele é menor, é 28%. Tá? Agora pode ocorrer sucessivamente um aumento e depois um desconto, ou primeiro um desconto, depois um aumento. Por exemplo, um aumento de 20% seguido de um desconto de 10% equivale ao quê? Será se no final das contas vai ter um aumento ou vai ter um desconto? Olha como que é rápido a solução desse problema. Se um produto vai ter um aumento de 20%, eu vou multiplicar por 1,20. Em seguida, ele vai ter um desconto de 10%. Então, vou multiplicar por 0,90. Esse produto aqui, olha, vai ser igual a 1,08. Que significa o quê? Olha, multiplicar alguma coisa por 1,08, veja que isso aqui é 108%. Então, isso aqui significa um aumento de 8%. Né? Se o produto era 100%, né? Ele passou a representar 108%, é porque teve um aumento de 8%. Então, um aumento de 20% seguido a um desconto de 10%, no final das contas, equivale a um aumento de 8%. E agora, um aumento de 20% seguido de um desconto de 20% equivale ao quê? Será que a gente volta ao preço inicial? Será que esse segundo desconto aqui desfaz esse aumento? Vamos ver, olha. Um aumento de 20%, então vamos multiplicar por 1,20. E logo em seguida um desconto de 20%. Então vou multiplicar por 0,80. Porque se eu vou ter um desconto de 20%, eu vou pagar 80% do que era. Ó, 1,20 vezes 1,80 vai dar 0,96. Que significa o quê? Olha, se o produto era 100%, passou a representar 96%, né? Então nós tivemos aqui, na verdade, um desconto final, né? Um desconto de 100%. 100% menos 96%. Opa, 96% vai ser igual a 4%. Então, um aumento de 20% seguido de um desconto de 20%, você não volta para o preço inicial. Na verdade, você vai ter um desconto de 4%. Bacana, né? Então agora você vai assistir ao vídeo com mais alguns exemplos, né, de questões que caíram em prova e depois fazer as atividades lá do caderno de teoria e do caderno de exercício. Tentar resolver os problemas da forma que nós resolvemos aqui nesse caderno de teoria e da forma que eu vou fazer agora nos exemplos, ok? Um abraço e até a nossa próxima aula.